Obrigado por vir para esse lugar, Senhor. Seja tua palavra. Obrigado por receber, Senhor, a nossa adoração, Senhor. Obrigado, Jesus. Gostaria que você sentasse no teu lugar. Você que chegou logo depois aí, Evandro aí, a sua família, mas alguns que talvez não identifiquem, sejam bem-vindos. Bem, Anderson, muito bem-vindo, querido. Em Salmo 127, um homem chamado Davi, ele faz uma menção para nós. É interessante porque Davi está ligado à nossa família. Luiz, Davi, Néstor. E Davi foi um cara, continue, tá bom esse negócio, cara, deixa baixinho, mas continue. Davi foi o cara que no Velho Testamento foi um dos que mais se fala na Bíblia, que agradou demais a Deus. É interessante que no Novo Testamento, Deus ele fala através da vida de João, ele diz assim: eis que estou à procura de aqueles que me adoram em espírito e em verdade. Mas no Velho Testamento ele diz: achei meu servo Davi. Achei alguém que entendeu o negócio. E no Salmo 127 ele diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão os que trabalham e que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. É inútil levantar de madrugada e repousar tarde e comer pão de dores, pois ele supre os seus amados quando dormem. Eis que os filhos são herança e parte do Senhor, e fruto do ventre, o vosso galardão. Deus ele sempre teve um propósito, que a família, a instituição família, ela fosse edificada na rocha. Sempre foi o propósito de Deus, que nenhuma família se perdesse, nem dos seus filhos, nem os... que nenhum dos filhos se perdesse, que nenhum deles se perdesse. Mas às vezes acontece no meio de uma família, um ou outro toma uma direção que não agrada tanto a Deus. Sabe, muitas famílias passam por alguns processos difíceis, vamos dizer assim. Amém. Por isso que Jesus ele fala em livro de Mateus, capítulo 7, versículo 24, ele diz assim: pois todo aquele que ouve as minhas palavras e põe em prática, será comparado com um homem prudente que edificou a casa sobre a rocha. E desceu a chuva e as águas torrentes sopraram e os ventos bateram como ímpeto contra aquela casa. Contudo ela não caiu, porque ela estava fundada na rocha. Sabe, queridos, uma casa ela começa pela base, começa pela fundação, pela estrutura. E hoje os grandes prédios são construídos, e uma das coisas que são buscadas pelo aquele cara que faz a fundação, o estaqueamento, é encontrar a rocha. Enquanto a rocha não é encontrada, não para de cavocar até chegar a ela. Na família, essa rocha chama-se Jesus.
Essa é a rocha. Essa mensagem que eu queria passar para vocês essa manhã, que cada família possa cavocar, e cavocar, e cavocar, até encontrar a rocha. Para que o dia que vier a tempestade, vier a confusão, e vier os problemas, e às vezes até a sombra da morte, nós possamos saber que nós temos uma fundação, que não cai de qualquer forma, e tão facilmente. Deus quis sempre proteger a família, sempre quis guardar, que sempre quis esconder, lá na primeira família ainda que foi fundada, colocá-la no jardim, e disse: cara, desfruta de tudo que está aqui, de tudo desfruta, eu vou te esconder. Mantenha a inocência, mantenha a pureza. Em Salmo 91 ele começa dizendo assim, Davi: e aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Todo-Poderoso descansará. E direi ao Senhor: Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o Deus do quem confio, porque Ele me livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, e me cobre com suas penas debaixo das suas asas, e encontra refúgio na verdade e escudo do broquel. Não temerás os temores da noite, nem a seta que voa de dia, nem a peste, nem a escuridão, nem a mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente em teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porquanto fizeste no meu refúgio altíssimo, e a tua habitação nenhum mal sucederá, e nem praga chegará à tua tenda, à tua casa. Você crê nisso? Deus quis providenciar isso, essa proteção, lá no Gênesis. Famílias felizes, festas, churrascos no final de semana. E quando batesse algum doente na família, a família socorresse. Por isso que em Gênesis 22:14, Deus fala com Abraão, ele disse: chamou Abraão aquele lugar e chamou Jeová Jireh. Disse: neste monte o Senhor te proverá. A palavra Jireh significa tudo o que você precisa. É um dos nomes de Deus. Tudo que nós precisamos está nele. Tudo que precisamos. Todas as bênçãos foram liberadas em Deus. Efésios capítulo 1, versículo 3 diz assim: bendito seja Deus nosso Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Eu imagino esse versículo como as árvores frutíferas, os pomares. Eu me lembro que o nosso avô tinha aquelas maceiras. A cena para mim é muito clara. Eu lembro de metro por metro naquele lugar. Mas quando a gente conseguia alcançar os frutos com as mãos e não precisava subir as árvores, e nós conseguimos pegar e sentir o sabor daquelas frutas que tinha. Meu nosso avô era muito cuidadoso com as frutas. Ele cuidava delas. Assim o nosso Pai do céu, os frutos doces com sabor estão à nossa disposição, ao alcance das nossas mãos. Ao alcance, todos nós podemos alcançar. Nessa manhã eu me sinto aqui como se fosse um leão no meio de Daniéis. Porque eu sei que tem patriarcas aqui, tem pessoas de muita fé. Eu tenho uma relação com a maioria de vocês, os mais velhos principalmente.
tomar posse. Os frutos estão à disposição. Por que alguns desfrutos e outros não? Desses frutos. É por causa da importância que a gente dá a eles. Se a gente dá menos importância, tu vai passar pelas águas e muitas vezes nós não vamos ver os frutos. E não vamos ver que eles estão maduros, estão prontos para ser colhidos. Sabe, queridos, nós precisamos reconhecer algumas coisas. As atitudes entre a família, respeito, amor, cuidado, zelo, porque Deus é amor. Ele nos amou tanto que mandou Jesus para que nós pudéssemos sentir esse amor. Ele pegou o melhor do seu pomar, o melhor do seu jardim, e mandou o melhor que ele tinha para trazer para nós. Ele podia mandar um anjo, um querubim, um serafim, ou mandar qualquer um, mas não, ele mandou o seu filho, para que as famílias da terra fossem edificadas. Muitos fazem chacota disso. Quando se fala de Jesus, começam a rir, achar engraçado. Não dá importância ao fruto que Deus tirou do seu pomar e mandou, para que nós pudéssemos desfrutar de tudo isso. Em 1 João 4,8: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor o tempo todo. Por isso que nós precisamos ensinar os filhos a orar, conversando com Deus junto com os seus filhos. Hoje nós temos aqui muitas famílias representadas e gerações inteiras. Gerações inteiras. Filhos e de netos. E nós conversávamos, eu e o tio, essa semana, e nós lembrávamos de algumas coisas que foram substituídas pela oração. A internet, WhatsApp, Facebook e outras coisas mais. Se eu estou aqui hoje com uma Bíblia na mão, porque um dia existia um sacerdote na nossa família, numa área feita de madeira, com uma cerca de madeira, nem pintada era, mas às noites ele batia uma palma e dizia: está na hora. E quando era verão nós saímos daquela área para fora, eu me lembro. E nós saímos lá fora e nossos joelhos se dobravam. E nós falávamos com o Pai. Eu era pequeno, mas eu me lembro como se fosse hoje. E quando era inverno, nós nos recolhíamos na primeira sala, porque tinha duas. E ali se juntava a família e falava com o Criador. Diversas coisas não são resolvidas nas famílias de hoje, porque essa prática ela tem se perdido. O dia a dia, os recursos tecnológicos têm tomado o tempo de Deus. Nós vamos crescendo e vamos gerando filhos e netos e vamos esquecendo do Criador. Em Marcos 8,36 diz assim: ó, pois que aproveitar o homem? Que aproveitar o homem se ganhar o mundo inteiro e se vier e perder a sua alma? Quem se aproveita? Alguém de vocês já viu um velório com caminhão de mudança? Um cheque para descontar no céu? Uma caderneta de poupança, um computador. Mas tem coisas que são eternas, queridos. São eternas.
papel do sacerdote. Nós falamos, eu e Clarinha, essa semana, e conversamos um pouquinho da história que logo após nós vamos estar contando para vocês. Mas quando um sacerdote se levanta numa casa, queridos, é precioso demais. Porque na casa do nosso avô, do pai de vocês e do meu avô, existia uma prática, existia um sacerdote, mas também existia um radar. A nossa avó, a Rosalina, ela pegava a Bíblia, ela pegava o texto, ela pegava os instrumentos que Deus colocava na mão dela, e ela passava o dia inteiro intercedendo pela família. O dia todo. Eu vivi isso. Maior parte da minha vida eu vivi com eles. Até pelo menos os meus 15 anos. Maior parte. Todos vocês sabem que ele foi um pai para mim. E ela foi mamãe para mim. E hoje eu olho para esse quadro e eu me lembro assim como foi gerado naquela época ainda. Alguns fundamentos que anos depois eu comecei a entender. Como uma casa ela precisa de um sacerdote, mas também precisa de um radar. Uma mulher sábia. Uma mulher que edifica a casa. Ela não se apartava desse livro nunca. Nunca ela se apartava desse livro. Eu convivi com ela até os finais dos últimos dias dela. Eu dizia, meu Deus, como pode? O tempo todo ela estava com a Bíblia na mão. E mesmo quando tinha aqueles dias de calor e que ela tinha aqueles problemas, ela se fechava naquele quarto. E continuava a ler, e a ler, e a ler, e a ler. Em nenhum momento ela abandonou esse livro, até o dia que ela partiu. Isso tem se perdido nos nossos dias, queridos. Nós estamos substituindo aquilo que é para Deus e é de Deus por outras coisas. Por novelas, futebol, entretenimento, internet. E nós queremos as promessas de Deus. Mas existia um sacerdote na casa. Ele simplesmente fazia um sinal e todo mundo estava lá, com os joelhos dobrados. Por isso que muitos estão aqui hoje. E a grande maioria veio. Sabe, eu queria dizer para você que sem fundamentos, família nenhuma subsiste. Uma família que não é fundada na rocha que é Jesus, ela não subsiste. Ela se perde. Por isso que nós cantamos aqui, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Serviremos e servimos. Todos eles. Nós podíamos fazer qualquer coisa. Mas nós escolhemos isso. E escolhas são definitivas. A nossa família ela escolheu gerar fundamentos em alguns de vocês que não se perderam. Eu lembro disso. Eu tinha 10 anos de idade, eu estava com vocês. Nenhum dos fundamentos se perderam. Eu lembro. A ligação era tão forte com esse negócio de família, da nossa família.
E Deus proporcionou, mesmo depois de casado, estar morando lá. Do teu lado, tio. Está lá. Porque os fundamentos não foram se perdendo. Mesmo que um dia nós tivéssemos encontrado o pecado de uma maneira terrível, mas por isso que Deus mandou Jesus, para que nós pudéssemos ser restaurados. Eu glorifico a Deus por isso, porque Ele nos deu uma segunda chance. E eu e minha casa servimos a Deus, porque um dia foi plantada uma semente. Você sabe o que é semente, né? A grande maioria sabe. Naquela época eram escolhidas as melhores espigas, e eram escolhidas as melhores que estavam ali para ser lançadas à terra. E aquelas sementes que foram lançadas, um dia elas se tornam erva, depois uma espiga, depois uma nova semente. E hoje a gente tem a honra de poder pegar famílias que a gente não conhece. E às vezes alguns de nós, da nossa própria família, se perdem pelo livre-arbítrio, escolhas erradas. Como entender isso, queridos? Porque Deus é amor. Talvez você esperasse uma outra coisa essa manhã. Eu só queria deixar essa mensagem. Existe um lugar abaixo da terra, ou acima dos céus, de repouso, que faça o que fortaleça. Queridos, o Evangelho não é feito para dia bom. Me lembro que o dia eu estava no hospital, eu fui lá e o tio estava lá e eu disse: tio, eu sei que o senhor pensa diferente, mas eu posso orar com o Senhor. Lembra disso? Eu literalmente deitei em cima dele, botei meus ouvidos no coração dele e disse: Senhor, vem aqui nesse computador. O formato nosso às vezes pode ser diferente de falar com Deus, mas os ouvidos do Pai é o mesmo. É o mesmo. Você pode escolher. Você pode escolher. Tudo na vida é escolha. E as nossas decisões vão perdurar a eternidade. Um dos maiores exemplos são os nossos filhos, que estão olhando para nós. Aquilo que nós fazemos, como nós reagimos, estão olhando. Imagine Deus, nosso Pai. Amém. Essa mensagem que eu tinha para passar essa manhã para vocês. Antes de eu passar um pouquinho da história da família, eu queria honrar uma das primas que veio de mais longe. Não sei se ela vai querer, mas eu gostaria que ela viesse aqui da frente aqui.
uma oração. Ou o que ela quiser fazer aqui na frente. Familiares que a minha mãe me deu, meu pai. E não vou poder falar muita coisa, não vou chorar. Mas chorar assim, de gratidão a Deus por ter uma família tão linda. Meu sangue, né? E quem não é do sangue, que entrou, acaba sendo primo também, né? A gente considera. Então, assim, recebam todos o carinho da minha mãe. Que eu não sabia que eu viria, foi um presente de aniversário antecipado que ela me deu para eu vir representá-la, porque a saúde dela está bem debilitada. Então, um beijo no coração de cada um de vocês, a minha gratidão por eu estar aqui, poder dizer uma coisa que eu sempre quis dizer. Há mais de 25 horas que eu viajei, e aí eu falei assim, nossa, eu estou perto dos meus primos. Todo mundo fala isso, Mato Grosso do Sul. Eu não tenho primo, não tenho tio, não tem ninguém perto. Então, hoje eu estou perto do meu tio Proval, que muita gente não sabe, mas ele me chama de Bredez e eu de Proval. Meu tio Pete querido, minha tia Tere, minha tia Maricota, que eu não sei como os outros chamam, mas eu sempre chamei de Maricota. A minha tia Aurora, a Miss da família. Meu tio Clarindo, querido, que eu ainda não dei um abraço. A minha tia Mercedes, que é minha Tinda. A minha tia Lourdes. A minha tia Lete. Minha tia Elza, tão querida, meu tio Narciso, todos assim sintam-se muito abraçados. Meus primos, eu vi que todo mundo tá lindo, né? Que orgulho, né? Eu falei assim pro meu povo lá no Mato Grosso do Sul, gente, só tem primo bonito. Eu acho que eu sou a única ovelha feia, porque todo mundo é lindo. Todos são assim, brilhantes. Então eu peço licença, eu fico constrangida, mas agora eu vou entrar na presença de Deus, eu não esperava por isso. Muito obrigada. E eu vou fazer uma oração independente de religião. Senhor meu Deus, eu não sei qual é o teu propósito de estar aqui hoje, mas eu te louvo e peço que cada um feche os olhos agora, independente de quem for, que se coloque na tua presença, Senhor. Que o Senhor dê ordem aos seus anjos para que estejam nos 4 cantos deste lugar, não esquecendo os que não puderam estar presentes, Senhor. Eu louvo a Deus pela vida da minha avó Linda, pelo meu avô Luiz, que conseguiram alicerçar uma família, seus filhos tão amados, que esse encontro nunca se perca no caminho, que a geração que está aqui agora, a geração mais jovem, continue prosseguindo, Senhor. Porque como diz, eu ouço o Padre Zezinho falar assim, que nenhuma família comece qualquer de repente. Então que o Senhor toque no coração de cada um agora, Pai. Que esqueçam religião, que esqueçam alguma mágoa que possam ter de qualquer situação, mas que louvem o Senhor, porque milhões e milhões de pessoas no mundo inteiro dariam tudo hoje para estarem reunidos no encontro de família. Põe amor, Senhor, no coração de cada um. Põe respeito. Põe, Senhor, que cada um possa se encontrar, Pai. Se houver algum perdido, Senhor, que o Senhor possa estar tocando agora no teu bálsamo de amor. Toca, Senhor, no coração de cada um, Pai. Os casais que estiverem perto, peguem na mão um do outro. Porque sem amor, de nada vale a nossa vida. De nada. Eu peço mais uma vez, todos que forem casais aqui, peguem na mão da sua esposa, do seu namorado, da sua noiva. Aperta bem firme, porque o Espírito Santo vai visitar você nesse momento. Cada criança que estiver aqui agora, que o Espírito Santo
possa estar livrando da doença, da enfermidade, da tristeza, da angústia. Os que estão longe, Senhor, visita. Lava com teu bálsamo, Senhor. Venha cuidar, Senhor, todos que estão aqui, como meninas e meninos dos teus olhos. Que nunca venha faltar mantimento no celeiro de nenhum, Senhor. Que possa, Senhor, ser realmente muitos e muitos encontros, meu Pai. Encontros agraciados pelo teu amor, pelo teu respeito. Encontros de fé, meu Pai. Eu te louvo, Senhor, por esse momento tão especial, onde o Espírito Santo possa estar passeando nos corredores, tocando na cabeça de cada um, Pai. Pondo o teu bálsamo, Senhor. Se existe alguém doente, Pai, vem curar, Pai, porque o Senhor é o médico dos médicos. Que os querubins possam estar, Senhor, passeando aqui. Guarda-nos, Senhor, nos dá o livramento, nos dá a paz, nos dá a união, Senhor. Nós te louvamos, Senhor, por esse encontro que com certeza é abençoado e que há um propósito muito grande, Pai. O amor, Senhor. Vem, Jesus, toca, Pai. Vem, Espírito Santo, unge, livra, que caia por terra tudo que não provém de Ti. Enrola cada um no Teu manto sagrado e dá a Tua proteção, meu Pai, porque nós cremos que desse momento em diante, qualquer situação que precisava ser resolvida, o Senhor já tocou, o Senhor já abençoou. Visita os nossos lares, dando ordem a Teus anjos, para que nunca nenhum mal suceda, Pai. Que todos aqui sejam agraciados com Teu amor, hoje e sempre. Em nome de Jesus. Amém. Família Néstor e Franuloso. No dia maravilhoso de verão, 23 de novembro de 2014, em Passo Fundo, é harmônico poder participar do encontro de família. Queria passar algumas coisas bem resumidas assim, daquilo que eu aprendi um pouco vivendo com os meus avós e um pouco conversando com os mais velhos, porque muitas das histórias que se conhecem hoje é porque são passadas de geração para geração, e tem momentos interessantes, histórico, espiritual, cultural, gastronômico, genealógica, entre outros. Tenho a impressão que a maioria já sabe, mas eu peguei alguns dados com o Tio Alindeiro, me deu alguns dados bem interessantes. Na família Néstor, nossos bisavós eram italianos. O pai Maximiliano, né? Mas antes disso, é interessante que eu comecei a olhar os documentos. Alguns documentos que meu filho acho que vai passar aqui na tela. Existia o pai do Maximiliano, italiano, que morava na Itália, que não veio para o Brasil. E o nome dele era Luiz Nespolo. É interessante, era Luiz Nespolo. E a esposa era Regina Casola. E eles moravam num lugar chamado Vêneto, numa província, lugar de muita pobreza. De muita pobreza, segundo o que o tio contava para nós ontem. Numa província chamada Treviso, ao norte da Itália. E daquela
família desse homem chamado Luiz Nespolo e Regina Casola, veio 3 irmãos para o Brasil. 2 ficaram em Veranópolis. E um também, o nosso Maximiliano, que é pai dessa geração que está aqui hoje. E o tio contava para mim que eram 2 casados e um solteiro, que conheceu durante a viagem aquela que seria sua esposa. Mas, ao chegar ao Brasil, eles ganhavam alguns instrumentos para cultivar a terra. Era um machado, uma foice, uma máquina de plantar e por aí, qualquer coisa. E os casados ganhavam uma colônia, mas ele era solteiro, eu sou meia. Preconceito, né? Contra os solteiros. E Maximiliano ficou nessa rascada, porque daí ele começou a andar com os irmãos e aí então um dia foi buscar ali entendimento. Como é que eu vou agora plantar essa terra e vou conhecer a terra? E o tio me contava que quando ele chegou à terra, a terra não prestava para nada, era só pedra. E como vai plantar no meio das pedras? Mas aí já entrou a família no negócio, cara. Já começou a família ali a funcionar. Porque os irmãos se compadeceram e disseram, cara, nós vamos te ajudar. Vamos procurar uma terra e nesse lugar você vai cultivar. E aí veio parar em Caixa d'Água nosso bisavô Maximiliano. Ele nasceu em 1 de 6 de 1884. 1874. E faleceu em 17 de 4 de 53, em Getúlio Vargas. E ele veio para o Brasil com 16 anos de idade. Mas antes disso, ele já tinha gravado todas as histórias. E o tio me contava que o povo daquela região era muito pobre, muita pobreza. Eles iam trabalhar para um soldo, né, tio? Um soldo, nem se sabe qual é o valor disso. Mas era um dinheiro pequeno para comer. Era. Então ele conheceu a pobreza e quando ele chegou na colônia, porque muitos vieram para a colônia para buscar um lugar melhor, o Maximiliano, nosso tio, começou a estar enrascado, terra cheia de pedra. Mas Deus foi bom porque colocou uma família. E os irmãos ajudaram ele, acabaram levando ele para a Caixa d'Água, ali para Getúlio Vargas, né? E ali então, há 5 anos depois, ele se casou com a dona Antônia D'Amento, que se tornou Nespolo. Mulher que foi conhecida na viagem. A perseverança dessa mulher, né? Aguentou todo esse tempo. Até ele completar a idade para poder se casar. Deve ser com 21. E a palavra diz que ele partiu o pão. Por que nós estamos falando isso? Porque nós entendemos que só um pão partido pode fazer remissão de pecados. Depois nós vamos pegar o gás. E nós vamos cedear. O sacerdote vai partir o pão. Quebra ele, parte o pão. Divide com a família. Amém? Só não toma ainda. Só parte o pão. Senhor, nós queremos abençoar esses elementos, Senhor. O suco, também o pão. Abençoa eles, Pai, em teu nome, Senhor.
E seja, Deus, para a remissão dos pecados, Pai. Em teu nome, Senhor. Coisa linda. Amém. Amém. Agora você vai receber o cálice. Examina teu coração. Peça para Jesus mostrar se você tem agradado Ele de alguma forma. Peça para Ele te mostrar se Ele tem desagradado contigo. Deus oferece essa oportunidade para nós celebrarmos a ceia com Ele, nós celebrarmos o nome dEle. 1 Coríntios 1,18 diz assim: porque antes de tudo eu ouço, quando vos ajuntai na igreja, entre vós há dissensões, em parte eu creio, e até que importa que haja facções, para que os aprovados se tornem manifestos entre vós. De sorte que vos ajuntais num lugar, não só para comer na ceia do Senhor. Porque quando comeis, tomem cada um no outro a sua própria ceia. E assim, um fica com fome e outro se embriaga. Não tende porventura casas para onde comer ou beber? Desprezais a igreja de Deus ou envergonhais, nada tem? Dar-te-ei e louvarei, e nisso vos louvo. Porque eu recebi do Senhor, eu também entreguei, em nome de Jesus. E na noite que foi traído, ele tomou o pão, deu graças e o partiu. E disse: tomai e comei, esse é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. O pão partido. Semelhantemente também, depois de cear, ele tomou o cálice. O cálice da nova aliança, o pacto de sangue. Fazei isso todas as vezes que bebeis em memória de mim. E todas as vezes que comer do pão e beber do cálice, estarei anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. De modo que qualquer um que comer ou beber o cálice indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma e beba do cálice. Quem come, quem bebe do cálice, da sua própria condenação, se não discernindo o corpo do Senhor.
isso, há muitos fracos e enfermos entre vós que dormem, por não discernir o corpo de Cristo. Eu te convido agora a você examinar-se o teu coração.